Então vamos começar, vamos falar um pouquinho aqui do nosso assunto de hoje, que é como que se prepara. Então vamos lá, primeiro vamos falar de uma maneira geral. Como é que se prepara para um concurso desse, um concurso difícil, um concurso que tem uma concorrência muito grande? Olha, você tem que estar, primeiro, com sono em dia. Você achou que ia falar? Normalmente, gente, não é quem estuda mais que passa, tá? Não é quem estuda mais que passa. Claro que estudar mais faz parte de passar, né? Mas não é garantia. Só o fato de você estudar igual maluco, isso não garante que você vai ser aprovado. Silvio entrou aí também, Silvio 10, boa noite. Silvio é aluno meu, acredito. Então, primeiro aspecto, gente, o sono é muito importante, tá? Quando você dorme, você consolida suas memórias, tá? Existem vários estudos mostrando que aqueles que têm um sono dorme menos de 7 horas por dia, então dorme 6, 5 horas, por exemplo, essas pessoas, quando elas participam de testes de inteligência, essas pessoas têm um rendimento pior, apesar delas relatarem que estão bem. Não, eu estou bem, estou tranquilo, durmo 6 horas por noite e estou bem, tá? Normalmente quando essas pessoas participam de testes aí de inteligência, de atenção também, testes de atenção, ela começa a não ir muito bem. Então, você precisa estar com sono regulado, que seria um sono aí de 7 a 9 horas, tá? Dormir demais também não é bom, tá? Mais de 9 horas. É claro que o adolescente, a criança e o idoso tem um ritmo um pouco diferente, mas para quem é adulto aí de 20 até 60 anos de idade, essa é a regrinha básica, tá? De 7 a 9 horas, para que você passe por todas as fases do sono, essas aprendizagens novas se consolidem na sua memória, tá? E você tem uma eficiência maior, então, nos seus estudos, tá bom? Eu anotei algumas coisas aqui para que eu não esqueça sobre a questão do sono, tá? O sono, além de ajudar o corpo a descansar, alivia o estresse. Então, você tem uma questão emocional muito grande quando você está se preparando para um concurso. Então, aliviar o estresse é fundamental. E o sono também vai ter essa questão de aliviar o estresse, além de favorecer a sua memória e o seu raciocínio. Além da criatividade, tem uma série de outras coisas. O sono, gente, o nosso cérebro, na verdade, ele é muito ativo durante o sono. Quem descansa é o nosso corpo, mas o nosso cérebro, ele faz toda uma limpeza ali para que ele entenda o que foi importante durante o dia e guarde aquela informação, e o que não foi importante ele jogue fora e não utilize, tá? Então, consolidação da memória, aumento da concentração, raciocínio e criatividade. Dormir bem é, sem dúvida, uma das coisas que o estudante pode fazer no dia a dia para viver melhor, tá? Então, é uma maratona, você vai ficar ali 1 ano, 6 meses, 7 meses, sei lá, estudando, né? Então, para você se manter... Primeiro, você tem que se manter motivado, né? Motivação é fundamental. Mas não adianta, às vezes, você estar motivado. Você vai estar motivado porque você quer passar no concurso para perito, então você está super motivado aí. Mas... se você não está dormindo bem, provavelmente você vai ter que estudar muito mais, né? Então a eficiência daquela pessoa que dorme, dizem que o Einstein dormia muito, não sei se é verdade, se é conversa e tal, mas o Einstein é uma referência aí para os físicos, né? E dizem que o Einstein dormia muito, 9 horas por noite, né? Então, eu gosto de dormir. Eu durmo pelo menos 8 horas à noite e ainda tiro mais 1 hora de cochilo depois do almoço, tá? Mas enfim, eu me sinto bem, eu gosto, pra mim funciona bem. Cada um vai buscando aí dentro dessa faixa, né, o que mais funciona, tá bom? Outra coisa é a questão da alimentação. A gente sabe que alguns alimentos favorecem também a memória, então não dá pra você ficar comendo fast food, comer gordura demais, tá? Uma alimentação sadia, né? Facilita aí, auxilia a memória, o raciocínio
e ajuda até na concentração e no humor. Se você come mal, você até mal-humorado você fica. Então, a gente tem que, o tempo todo, nessa preparação, por isso que a gente colocou essa palavra, como se preparar para o concurso, tá? Não foi como estudar para o concurso. Nós vamos falar um pouquinho como se estuda, lógico, mas o ideal, o que a gente pensou é no como se preparar. Então, todo o caminho, porque essa preparação é longa, tá? Então, essa foi a ideia de fazer alguma coisa completa e colocar todos os aspectos para você. É claro que no dia da prova também, essa questão da alimentação, gente, também é bom para você criar uma rotina. Tente almoçar, jantar, se alimentar sempre no mesmo horário. Nosso corpo gosta de rotina. Durma e acorda sempre acorde, né? Durma e acorde sempre no mesmo horário. Se alimente sempre no mesmo horário, tá? Isso vai ajudar seu corpo, cara. Tenho certeza disso, pode confiar em mim. O nosso corpo gosta de rotina, tá? Gosta. E no dia lá também, não vá comer muito, no dia da prova eu falo, mas também não vá comer pouco, né? A ponto de você passar fome, né? Se programe para esse dia dessa prova. Né? Eu fiz a prova no período da tarde, então eu tinha que saber, por exemplo, será que vai estar quente? Que dia que vai ser a prova? Minha prova foi no meio do ano, então à tarde pode ser que não esteja tão calor, tão quente assim, né? Mas de repente em dezembro você vai fazer essa prova, alguma coisa assim, e aí vai fazer no período da tarde, você imagina que pode estar muito quente, programe-se. Que roupa que eu vou usar? Imagina você usando um cinto que fica te apertando o tempo todo na hora de fazer a prova, tá? Programe-se para essa prova, tá legal? Inclusive com comida e esse tipo de coisa, tá? Beba bastante água, mais de 2 litros, tá? Se você for grande igual eu, tenho aí mais de 85 quilos, então tem que tomar, eu tento tomar pelo menos 3 litros de água. Eu confesso que isso aí para mim nem sempre eu consigo, eu fico devendo um pouco nessa parte, mas o consumo de água também é importante no funcionamento do nosso organismo. Atividade física, além de gastar energia, ela libera endorfina, tá? Mas aí você pode também fazer meditação, coisas que te ajudam a lidar com o estresse, tá? Não fique só focado em estudar. A atividade física ela vai fazer parte do seu dia a dia também, tá? Algumas técnicas de relaxamento que você consiga usar também são muito importantes para a preparação da sua prova. Então você veja que isso aqui não é só para perito, essas dicas que eu estou dando não é só para perito em física, para quem vai fazer esse tipo de concurso. É para quem vai fazer o Enem, por exemplo, quem vai fazer um outro concurso de perito, ou enfim, de professor, qualquer outro, né? Então, vale essas dicas para muitas outras situações. São dicas gerais, tá? Daqui a pouco a gente vai falar especificamente do nosso concurso. Estabelecer uma rotina, já falei isso aqui com vocês, tá? Então, só para lembrar aqui, a questão, tem algumas pessoas que chegaram, tá? A gente está com o nosso curso, as inscrições, as matrículas, né? A inscrição no nosso curso, a nossa mentoria e nossa monitoria para o concurso de perito criminal em física da PCDF, baseado no edital da PCDF, tá? Para isso você tem que entrar lá no site da Científica Concurso, lá tem o WhatsApp, lá em contatos, os 10 primeiros a fazer essa inscrição vão ganhar 15% de desconto, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui mais algumas coisas que a gente tem lá para vocês. Que vocês vão poder se beneficiar quem fizer essa matrícula. Vocês vão ter feedback dos nossos professores a cada 15 dias, dizendo como é que está a evolução dos seus estudos. O professor te acompanha e a cada 15 dias ele está fazendo algum comentário, te auxiliando nos seus estudos. Sugestões de fontes bibliográficas, roteiro de estudo, tá? Falando ali onde estudar, como estudar, conteúdo esquematizado. A gente faz mapas mentais, enfim, vários tipos de esquemas que facilitam, por exemplo, numa revisão, num estudo mais rápido, tá? Menos profundo, tá legal? Muito bem. Você tem que estar preparado também, vamos continuar com as nossas dicas ainda gerais, tá? Você tem que estar preparado aqui
para o nervosismo. É muito comum as pessoas falarem que deu branco no dia da prova. Imagina, você estudou 7, 8, 10 meses estudando, 1 ano estudando, chegou no dia da prova, deu branco, porque você ficou muito nervoso, aquela pressão psicológica, né, fez você se complicar no dia da prova, fez você esquecer o conteúdo que você tinha estudado. Então, você tem que cuidar nessa preparação para o concurso, você tem que cuidar da questão psicológica. Se realmente você está vendo que está muito exagerado essa questão psicológica, está te afetando, a ansiedade está te afetando demais, até no sono, ou enfim, no seu dia a dia, você está nervoso com as pessoas, então vale a pena o acompanhamento com um profissional, né? Também, para que veja como é que vai lidar com essa situação, porque esse nível de nervosismo, de ansiedade, não vai fazer você ser aprovado no seu concurso, tá? Outra coisa, agora já pensando mais focado ali, tá? Começar a focar um pouco mais. Você tem que conhecer a banca e o edital. Conheça o seu inimigo, é assim que a gente fala, conheça o seu inimigo, né? Quando você conhece a banca, você vai saber o estilo de exame que você irá enfrentar, o tipo de questão. A gente fala muito das pegadinhas do CESP, né? O CESP tem muita pegadinha. Então, por quê? Porque você já estudou, você sabe quais as pegadinhas que o CESP costuma fazer e você no dia não vai cair na pegadinha. Então, conhecer a banca. E como é que você conhece a banca? Estudando provas antigas. Não tem outro jeito, tá? Então é uma boa forma de você descobrir o estilo da banca, olhando provas antigas. Como caiu a questão, tá? Que tipo de matérias são menos comuns em outros concursos, que tipo de pegadinha já apareceu, como eu já falei, tá? Beleza? Bom, no caso de perito, é muito comum aparecer provas discursivas e prova prática, que seria o TAF, né? O teste de aptidão física. Então, faz parte da sua preparação também se preparar para a prova discursiva. Eu vou falar já, próximo tópico agora que eu vou falar com vocês, é sobre esses aspectos específicos do concurso de perito criminal em física, tendo a referência o último concurso da PCDF, tá? Então, eu vou mostrar direitinho como é que foi essa prova discursiva, principalmente. Mas, lembra que eu falei da questão da atividade física? Então já usa essa atividade física como uma forma de você ir, se você é sedentário, se você já começar a se condicionar para essa prova física. Eu já vi muita gente aí no meu concurso que foi reprovado, principalmente na corrida, tá? O pessoal sofre na corrida, mulheres sofriam muito na barra, ao fazer a barra ali, né? Muitos acabaram sendo reprovados, e na corrida também. Então, já começa a se preparar de leve, né, para esse tipo de prova e para discursiva também. Quais são as melhores táticas e formas de se enfrentar uma prova discursiva, tá? Bom, falando agora do último concurso da PCDF, o que tinha lá? Primeiro, você tinha uma prova objetiva, de conhecimentos gerais e específicos. A banca foi o IADES, tá, que está fazendo agora o concurso de Goiás também. E a fase 2 era a prova discursiva. Então tinha a fase 1 de objetivo e a fase 2 discursiva, de conhecimentos gerais e específicos. No meu caso, foram 3 questões de conhecimentos gerais, aliás, específicos, 3 questões de física, tá? Eu falo na discursiva. E uma questão de direito penal, que era de conhecimento geral. Então foi uma só. E ela valia 100 pontos. Essas 4 questões valendo 100 pontos, 25 pontos cada uma. A objetiva, toda ela, conhecimentos gerais e específicos, eu vou falar as matérias daqui a pouco, também foram 100 pontos. Então tinha um peso muito grande essa discursiva, tá? Então a gente não pode negligenciar. Até porque se você tirar menos, no meu caso aqui, se tirasse menos do que 60 pontos, você era eliminado do concurso, né? Você não podia participar das próximas fases. Então a discursiva, ela é importante e muitas vezes ela vai fazer o diferencial. Eu lembro do professor Diego falando para mim que ele estava fora das vagas, ele estava em 25º para cima,
e isso na objetiva. Quando saiu a discursiva, ele pulou para segundo lugar. Então, a discursiva ela pode mudar você de outro patamar, então a gente tem que ficar de olho nela sim, tá? Tem que estudar, tem que fazer questões, dar uma treinada antes. Bom, a fase 3 era uma sindicância de vida pregressa, então se você cometeu crimes aí, participou de organizações criminosas, eles vão fazer uma investigação, porque você vai ser, antes de ser perito, você vai ser policial. Então, a perícia criminal faz parte da estrutura da Polícia Civil do Distrito Federal, então eles fazem, né, essa investigação de vida pregressa, inclusive vendo redes sociais, esse tipo de coisa, tá? Depois tinha exames biométricos e avaliação médica, então tem que fazer um monte de de exames, essas coisas, entregar para eles. Prova de capacidade física, esse é o TAF que a gente fala. Avaliação psicológica, essa daqui quase me pegou, porque a banca ela exagerou nos critérios da avaliação psicológica e eu acabei sendo reprovado no primeiro momento. Entrei com recurso administrativo, mas a banca viu que tinha errado e, para vocês terem uma ideia, de 12 vagas de física, dos 12 primeiros, né, que tinha 12 vagas, os 12 primeiros, 9 tinha sido reprovado no psicotécnico, né, na prova psicológica. E é um valor muito grande. Aí eles viram que realmente eles estavam fora ali e acabou que eu entrei e não tive maiores problemas, tá? No final das contas, não precisou de eu entrar com a questão judicial, por exemplo. E no final dessa primeira parte tem a prova de títulos. Então, mestrado, doutorado, publicação em artigos, tá? Isso ajuda você. Então vale a pena dar uma olhadinha lá. Eu tenho como fazer uns artigos e ganhar um pontinho mais. Aqui tinha uma questão que os artigos tinham que ter só um autor, que era você. Se tivesse mais de um autor, não valia ponto. Negócio mais esquisito. Mas, enfim, tá lá no edital e aí tinha que fazer igual tá no edital. Bom, depois vinha a academia de polícia. Então, depois que você vai lá para a academia de polícia, fica 2 meses e meio, 3 meses mais ou menos, todo dia ali, aprendendo a ser policial, né? A fazer as perícias também, aprende a algemar, aprende a atirar, né? Cada uma na sua disciplina. Então a gente passa pela criminalística todinha e passa também por uma formação ali geral de policial civil, tá? Então a prova foi 80 questões de múltipla escolha. Então o que acontece? Eu vou falar aqui as disciplinas que fazem parte de conhecimentos gerais, tá? Você tinha lá português, com 8 questões, matemática, com 6, aspectos geopolíticos do Distrito Federal, lei orgânica do Distrito Federal, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, noções de direito penal, noções de direito processual penal e legislação especial. E 40 questões de conhecimentos específicos, que no nosso caso aqui seria física. Então, 40 questões de física. Então, a questão é, como que eu vou me preparar para essas provas? Vai depender muito do que você já sabe. Então, a primeira coisa que você tem aqui, tem que ter aqui, é autoconhecimento, tá? Ou seja, em que fase eu estou? Eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar, eu não estava estudando para perito criminal. Eu estava estudando para diplomata. Então, eu estava estudando para diplomata, as matérias ali de diplomata. Mas o que tem lá em diplomata? Português, né? Tem esses direitos, direito administrativo, direito constitucional, tinha lá. Então, o que aconteceu quando eu fui estudar para perito criminal da Polícia Civil do Distrito Federal? Primeira coisa, eu já tinha muito bem, então eu já sabia disso, eu me conhecia, eu já tinha muito bem português, direito administrativo, direito constitucional, e eu sabia muito bem física, principalmente física básica. Por quê? Porque eu sou professor de física, então todo ano eu estou revendo a matéria, estou explicando para os alunos e o meu cérebro está guardando aquela informação. Então eu me conhecia muito bem. E o que eu não tinha, o que eu não sabia? Então eu comecei a estudar para perito criminal, eu comecei a estudar no pós-edital, tá? Mas eu já tinha uma bagagem anterior. Eu não saí do zero. Em 3 meses eu fui aprovado. Não é assim. Então eu fiz o concurso para diplomata 2 vezes. Ou 3, talvez. Acho que foi 3. Então, eu estudei o quê? Direito penal, direito processual penal,
né? Umas legislações especiais aqui também. Pronto. Em 3 meses daria tempo para eu estudar umas 4 ou 5 matérias. Foi o que aconteceu, tá? Então, você tem que se conhecer. Eu vou estudar física? Não sei. Você só vai estudar física se você acabou a faculdade de física há muito tempo atrás. Então, faz muitos anos que eu essa física básica, tá, gente? Cai muito. Essa física que a gente fala de ensino médio é a mesma física, só que ela, normalmente, ela tem umas questões um pouco mais difíceis de resolver. Então, você tem que estar com uma matemática em dia. Tem que lembrar bem a matemática ali, até logaritmo, enfim, coisas que a gente costuma fazer pouco em física, mas tem que estar ali muito bem, que pode aparecer nesse tipo de concurso. Mas a teoria é de física de ensino médio, normalmente, tá? Então, faz tempo que você terminou a sua graduação em física? Faz. Então, provavelmente você vai ter que voltar em alguns aspectos, né? De algumas revisões em física, resolver questões, tá? E as outras, mesma coisa. Eu não sei nada, eu nunca estudei direito administrativo, penal, então vai ter que partir para isso, tá? Então, vai depender muito de onde você se encontra, como é que você vai estudar. É claro que o ideal é você estudar. Agora, como é que se estuda? A minha sugestão estuda lendo ou vendo uma videoaula e já faz questões logo em seguida. Logo em seguida, acabou, já faz ali, nem que seja umas 3 questões só, tá? Por quê? Porque aí você já dá uma testada se você não esqueceu nada. No outro dia você faz mais algumas questões. O que você está mandando? Qual a informação que você está dando para o seu cérebro? Que ele não deve esquecer esse assunto, tá? Então você tem que sempre voltar, fazer revisões, tá? No caso de física, as revisões, eu sugiro que elas sejam na forma de questões, tá? Por que na forma de questões? Não, por exemplo, eu vou fazer um resumo olhando a matéria. Não, quando você olha a matéria, você não força o seu cérebro. O seu cérebro precisa ser forçado, tá? Então, ao resolver questões, você não sabe que questões que vai vir, né? Então automaticamente você começa a forçar o seu cérebro. E aí ele entende que aquela informação é importante e ela vai ficar guardada por mais tempo, tá? Então façam revisões faz uma depois de 24 horas, faz uma depois de 7 dias e a cada 30 dias vai fazendo revisões. E eu sugiro que essa revisão seja até no esquema de resolvendo questões, tá? Tem o pessoal que fala aí da técnica Pomodoro, para estudo, né? Que consiste em você estudar por um período de tempo pequeno, sei lá, 20 minutos. Eu não uso essa técnica, não, mas tem gente que gosta, parece uma boa técnica, tá? Por que parece uma boa técnica? Porque você estuda um pouco e para um pouco. Então você estuda ali, por exemplo, 20 minutos e para ali 5, 10 minutos. É alguma coisa nesse sentido, essa técnica, tá? Então, quando você faz essa paradinha, primeiro, é difícil o nosso cérebro se manter muito atento num tempo muito grande, né? Então, é muito difícil o nosso cérebro ficar aí, sei lá, 1h30, 2 horas atento. Eu acho que até uns 50 minutos, eu acho que é razoável o cérebro nosso ficar atento ali àquela questão ali. Mas a técnica Pomodoro, ela tem um tempo até menor, né? Uns 20 minutos aí você para. E nesse momento que você para, você está dando como se você desse um tempinho ali para o seu cérebro também sistematizar e consolidar aquela memória, tá? Então é uma técnica bacana também, essa técnica aí do Pomodoro. Aí depois volta de novo, depois de 20 minutos, volta de novo, tá? Então, autoconhecimento, resolver questões logo em seguida. Né? Você pode sim, mas eu gosto de fazer resumo, faça resumo, tá? Só que eu vou dar uma dica aqui, a questão do resumo. Tente se lembrar da matéria, tá? Não faça resumos. Opa! Tem um rapaz de moto aqui que tá nervoso. Faça resumos tentando se lembrar do que você aprendeu, forçando o seu cérebro a se lembrar da informação, tá? Não faça resumo olhando, olha a matéria e anota. Ou se não pega, porque tem gente que grifa também, né? Pega aquilo que está grifado e começa a escrever. Isso normalmente não é uma boa técnica, tá? Porque, como eu disse, você precisa forçar um pouco o seu cérebro a lembrar da informação.
Ah, mas eu vou fazer um resumo só daquilo que eu lembrar e o que eu não lembrar. Não, você faz do que você se lembra e depois você volta para ver se você esqueceu alguma coisa. Depois que você fez o resumo, você vai lá nas suas anotações e vê se você não esqueceu alguma coisa. Aí você pode complementar com aquilo que você esqueceu, mas não de primeira. Força o seu cérebro aí, tá? Você pode fazer esquemas, mapas mentais, tá legal? Então, pro caso de física, ainda para a gente finalizar a última dica aqui de como se preparar, eu diria que vocês devem estudar mais a parte básica, tá? Aquela física de ensino médio. Então você vai estudar mecânica cai muito, tá? A parte de colisões com impulso, essa coisa não cai tanto assim não, tá? Mas energia, você tem ali a parte de dinâmica, de leis de Newton, essa parte cai muito, tá? Você tem toda a ótica de reflexão, refração, toda a parte de ondulatória, tá? Então, essa parte básica, eletricidade, eletrostática, eletrodinâmica, eletromagnetismo, tudo, tá? Essa parte básica é o coração. Então, se você vai estudar física, você vai focar nisso, nessa parte básica, tá? Agora, depois que você já está bem estudado essa parte básica, já está dominado, você vai partir para alguns aspectos que caem para quem é formado em física, que é o quê? Física nuclear, tá? Por exemplo, física quântica, que são coisas que normalmente a gente não vê no ensino médio, tá? Talvez uma teoria da relatividade, física do estado sólido, tá? Alguma coisa de aplicações de física na perícia criminal, tá? O último concurso da PCDF cobrou isso, aplicações da física em perícia criminal, tá? A pergunta do concurseiro, papa presunto, vai ter alguma aula dessa de engenharia elétrica? Não está previsto ainda, tá? Se tiver, você acompanha aí pelo perfil da científica, que aí se tiver alguma aula nesse sentido, vai ser avisado lá, tá bom? Mas ainda não tem nada previsto por agora. Bom, pessoal, é isso que eu tinha que eu preparei aqui para hoje, para vocês, tá? Contem com a gente no nosso plano de mentoria e monitoria. Então, você que é formado em física, já pode fazer a sua inscrição, já está no site da Científica Concurso, tá? cientificaconcurso.com.br. Lá no WhatsApp, vai lá em contato, tem um número do WhatsApp lá, os 10 primeiros a fazer a inscrição vão ganhar 15% de desconto, tá bom? Para esse plano específico de PCDF em física, perito PCDF em física. Então você vai contar com a monitoria, com as dúvidas, o professor te acompanhando, você vai contar com a questão da mentoria, ou seja, os feedbacks, o acompanhamento do estudo, o roteiro dos estudos, meta diárias, um planejamento individualizado para você, tá? Porque é tanta coisa, é tanta revisão que você tem que fazer. Será que eu vou estudar? Será que eu vou fazer revisão hoje? Nós já trazemos tudo isso para você no nosso planejamento individualizado, no planejamento que a gente faz, tá? O Ícaro Feijão pergunta assim, se a PCDF pegar a licenciatura. Eu falo para você, Ícaro, que eu sou licenciado, eu não tenho o bacharel, tá? Então, baseado no último concurso, sim, é possível fazer sendo licenciado. Não é o que aconteceu lá, por exemplo, em Goiás, que o pessoal só podia bacharel e tal, e agora o pessoal de biologia entrou com uma questão na justiça, foi suspenso o concurso temporariamente, por essa questão, para que o pessoal de biologia, que fosse licenciado em biologia, pudesse participar, tá? No nosso caso aqui, não tem isso, pode ser licenciado e pode ser bacharel também, tá? Então esse concurso da PCDF, a gente espera que ele ocorra esse ano, não sabemos exatamente quando, mas tem uma demanda muito grande, tem poucos profissionais ali, o pessoal está aposentando, né, enfim, e então tem muita vaga em aberto, né, muita vaga em aberto,
E a gente que está lá dentro, a gente percebe que vai aumentando. Eu sou plantonista, né? Então a gente vai percebendo que vai aumentando o número de plantões, né? Enfim, e o trabalho acaba, né, acumulando um pouco. Então a gente espera que esse ano tenha esse concurso, que o edital saia aí no segundo semestre, no começo do segundo semestre, alguma coisa assim. E é isso. Então não dá para esperar sair o edital, tem que começar um pouquinho antes. Pode ser que demore um pouquinho, porque essa questão às vezes enrola, né? Tem uma questão política envolvida e tal, mas às vezes enrola. Mas o que a gente espera é um número de vagas expressivo, no mínimo como foi do último concurso, tá? Então, por exemplo, para o caso de física, foram 12 vagas. Então a gente, claro que tem cadastro de reserva junto. Eu mesmo fiquei dentro do cadastro de reserva, mas eu fui chamado por curso de formação, tomei posse, enfim, entrei em exercício, tá? Mas pelo menos 12 vagas para física. A gente tem uma demanda boa lá para físicos, no caso da perícia criminal, tá bom? Então um abraço para vocês, se ninguém mais tiver pergunta, valeu e até a próxima.